Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Você certamente já ouviu falar sobre a diversidade cultural. Mas o que significa essa diversidade cultural para você? Tá? Vamos hoje compreendermos o que é a diversidade cultural, porque muitas vezes nós ouvimos falar dessa diversidade, mas nós não compreendemos de fato o que é essa diversidade cultural. Primeiro, vamos definir o que é diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo organizacional familiar, político, social, tendo características próprias para um grupo de humanos que habitam um determinado território. Então, nós já definimos o que é a diversidade cultural. A diversidade cultural significa pluralidade, variedade e diferenciação de conceitos, que é considerado o oposto total de uma unidade. Ou seja, a diversidade é uma soma de cultura, de língua, de organização social e de características. Atualmente, devido ao processo de colonização aqui do Brasil e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas que são diferentes uma das outras. E aqui no Brasil, todos nós sabemos que nós temos uma diversidade cultural. E essa diversidade cultural não diminui ninguém. Ao contrário, nos enriquece. Porque toda cultura é rica. Toda cultura soma para com a outra cultura. A diversidade cultural no Brasil, como nós sabemos, que o Brasil é um país rico em diversidade cultural, devido à sua vasta extensão territorial, a pluralidade de diversos povos e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui diversos povos, diversas maneiras de ser, diversas maneiras também de agir. Assim, quando nós recebemos aqui aqueles que vieram de fora e que trouxeram a sua cultura, a sua forma de ser, também com o passar do tempo foi se somando à cultura dos povos originários do Brasil e também com os nossos irmãos africanos. As diferenças culturais são visíveis aqui no Brasil, mesmo entre as diferentes regiões do país. Por exemplo, na região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, além de ter uma característica própria, nós encontramos a diversidade entre esses povos, dentro dessas regiões. Porque a cultura, ela é somada, a cultura, ela é vivenciada. E outra coisa que nós temos que compreendermos também é com a questão, digamos que geográfica. Porque a própria geografia do local colabora também com a cultura. Porque nós adquirimos hábitos também conforme a região geográfica. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural prevê ações de preservação das múltiplas culturas de origem indígenas e africana,
como a língua indígena ameaçada de extinção, além dos rituais e festas tradicionais dos povos indígenas aqui no Brasil. Outra diversidade que se faz presente aqui no Brasil é a religiosa. Está intrinsecamente relacionada com a cultura. O chamado sincretismo religioso conceitua o processo de mistura e de diversificação de várias religiões reunidas dentro de uma mesma sociedade, até em um mesmo grupo, que as pessoas, com o passar do tempo, vão absorvendo também outras culturas. No Brasil, por exemplo, a diversidade religiosa está presente nas várias crenças que coabitam em um mesmo território, como os cristãos, judeus, indígenas, muçulmanas, espíritas, religiões de matriz africana, entre tantas outras denominações religiosas. Assim, então, hoje nós vemos um pouquinho sobre a questão da diversidade cultural. A diversidade cultural que se faz presente no nosso dia a dia. Saudações indígenas, não esqueça de curtir o nosso canal, nos dar aquele grande like, inscrever-se e também mostrar para outras pessoas que o nosso canal Cultura Brasil Invisível mostra-se aqui, ou melhor, está aqui divulgando a cultura dos povos originários do Brasil. Até a próxima!